Graças e paz, irmãos, bom dia. É bom estarmos juntos para adorarmos ao Senhor e aprender mais da Sua palavra. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo número 10, e vamos fazer a leitura do verso de número 32 e 33. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versos de número 32 e 33. Assim diz o Senhor em sua palavra. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos e te louvamos pela tua palavra. Nós te rogamos que o Senhor continue a falar conosco, edificando-nos, exortando-nos e consolando-nos, Senhor, por meio desse estudo. Em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco, pelo menos de maneira introdutória, sobre como surgiu, o credo dos apóstolos. Talvez alguém pode estar pensando agora e dizendo, eu pensava que credo era coisa de católico. Sabe, que credo era coisa que os católicos recitavam. Então, como é que pode nós falarmos na igreja presbiteriana acerca do credo apostólico? Então, hoje pela manhã eu queria tirar isso da sua cabeça. Porque segundo o censo, irmãos, de 2022 do IBGE, existem cerca de 87 mil igrejas evangélicas espalhadas no Brasil. Isso equivale a 26,9% da população, ou seja, quase 47 milhões de brasileiros. Isso estamos falando de 2022. Com certeza isso já aumentou e ultrapassou. Então, diante de tantas igrejas evangélicas, como distinguir a falsa da verdadeira? Como é que você sabe que não congrega ou frequenta uma seita, já que a grande maioria dizem que são guiadas pela Bíblia? Se você for aos mormons, eles vão dizer que usam a palavra de Deus. Se você for no Testemunha de Jeová, eles vão dizer que usam a palavra de Deus. Se você for no Espiritismo, eles vão dizer que usam a palavra de Deus. Então, como é que podemos, irmãos, distinguir a verdadeira igreja da falsa igreja? Como é que você sabe que não está frequentando uma seita? Como é que você sabe que a igreja presbiteriana de Bom Conselho não é uma seita? Então, percebe, irmãos, que desde o início a igreja de Cristo teve que lidar com os falsos mestres e seus falsos ensinos. O exemplo disso se encontra na primeira epístola do apóstolo João, lá no capítulo 2. Vamos ler esse versículo, irmãos. 1 João, capítulo 2, verso de número 18. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18. Veja aqui algo interessante. Porque João, ao escrever essa epístola, ele já está tratando com heresias que estão surgindo na igreja. Então, em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18, ele vai falar sobre a chegada dos anticristos. Então, veja o que ele vai dizer. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18. Filhinhos, já é
a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aí no verso 19 ele vai dizer: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E aí no verso 20, ele vai dizer: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Então, perceba, irmãos, desde o começo da igreja, ela teve que lidar não com problemas externos, mas com problema interno, nascendo dentro da igreja. Então, o maior perigo da igreja, irmãos, por mais que a perseguição seja difícil, por mais que as lutas sejam difíceis, mas o maior perigo não vem de fora. O maior perigo da igreja, irmãos, vem de dentro. Isso é muito fácil. Por exemplo, quando nós construímos nossa casa, nós já construímos com um muro alto, com cerca, para nos proteger dos ladrões. Porém, nós não estamos preparados para os ataques que vêm dentro da nossa própria casa. Isso pode acontecer através da música, através da televisão, e o inimigo tentando assim atrapalhar a nossa casa. Por causa disso, João vai dizer, olha, os anticristos estão surgindo. Isso é uma evidência. Veja, os últimos dias não é algo para o futuro. Nós já estamos vivendo nos últimos dias. E a evidência é que estão surgindo falsos ensinos dentro da igreja. E qual é a evidência de que essas pessoas não são de fato mestres verdadeiros? Ele vai dizer, por que não permanece? Porque eles saem do nosso meio. E aqui nesse contexto, irmãos, da Epístola de João, é muito interessante porque era uma heresia que estava dentro da igreja chamada gnosticismo. Então, eles acreditavam que apenas poucos cristãos tinham conhecimento especial da parte de Deus. Então, existiam seres iluminados na igreja, então era um conhecimento oculto, não era um conhecimento revelado. Aí como é que João trata disso? Olha, isso não é verdade. Todos vocês têm unção. O que João está dizendo é o seguinte, todos vocês têm o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, irmãos, é dado a todo crente. Ou seja, eles estavam dizendo aqui o seguinte, existem alguns seres iluminados que receberam algo especial. Porém, João diz assim, nananina, não. Todos vocês têm o conhecimento. Por causa disso, irmãos, uma frase de um homem chamado Tertuliano, no começo da igreja, ele diz o seguinte, as vespas também fazem seus favos, os hereges também fazem igrejas. Por causa disso, irmãos, à medida que a igreja foi avançando, teve que lidar também com a questão do seu testemunho público, pois tanto a igreja verdadeira como a falsa igreja estavam sendo colocadas no mesmo pacote como se fosse a mesma coisa. Os dados do IBGE sobre o número de igrejas no Brasil não fazem distinção das quais são denominações sérias para denominações que são comércios da fé. Veja só, quando o IBGE ele vai chegar, bater na porta, ele não está se preocupando se você faz parte de uma denominação, de uma igreja séria ou não, ele só quer apenas saber de números. Ele não está preocupado com aquilo que você professa. Então, nesse caso específico, à medida que a igreja foi avançando, quando a perseguição chegava, ficava aquela pergunta, de quem são, de fato, aqueles que são cristãos? Porque muitas heresias estavam surgindo, muitos falsos mestres estavam surgindo. Então, quem de fato era um cristão genuíno? E nós fazemos isso. Você perguntar, por exemplo, ao seu colega de trabalho, que ele tem a ideia de fé, aquilo que passa na televisão, ele vai achar que todo pastor é o quê?
É um ladrão. Que todo cristão dá o seu dinheiro ao quê? Ao pastor, para o pastor fazer o que quer. Porque, infelizmente, irmãos, é o que nós vemos na televisão. Então, as pessoas, elas não sabem distinguir e nem tem como propósito disso, dizer assim, olha, o irmão fulano faz parte de uma igreja séria. Não. Para ele, toda igreja evangélica que passa na televisão é um reflexo da verdadeira igreja. Então, para ele, nós chegamos de madrugada, de 2 horas, 3 horas da manhã, acordamos e botamos uma rosa na frente da televisão para que assim sejamos curados. Para eles, nós participamos da mesma igreja que pega um copo de água e coloca ali na televisão com a esperança de ser curado. Então, para eles, igreja é isso. Para eles, nós participamos da mesma igreja que onde diz que você não deve mais dar o dízimo. Vocês já viram isso na televisão? Não é o dízimo, é o trízimo. Então, para eles, nós somos dessa mesma coisa. Então, na cabeça, irmãos, do IBGE, os evangélicos são colocados no mesmo pacote. Por causa disso, irmãos, nós vamos perceber que muito da tradição protestante brasileira foi moldada pelo antigo fundamentalismo evangélico, nascido em fins do século XIX e oriundo do sul dos Estados Unidos. Este nos levou uma aversão aos credos da igreja e às confissões de fé. O ensino cristão, resumido no credo dos apóstolos, sempre foi vital para a fé e a piedade. Então, nós percebemos, irmãos, que muitas pessoas rejeitam coisas de, credos, confissões, isso é coisa do passado, isso é coisa de tradição antiga. E outra, a Bíblia acabou, eu só fico com a Bíblia, mas aí eu me pergunto, veja só, quando falamos de credo e confissões e catecismo, nós não estamos substituindo a palavra de Deus, mas é uma expressão da nossa fé de forma escrita e declarada daquilo que cremos revelado na palavra de Deus. E nós fazemos isso todo domingo. Sabe como? Quando cantamos. A não ser que você seja um defensor da salmodia exclusiva, mas como nós não somos defensores da salmodia exclusiva, nós expressamos a nossa fé quando cantamos. Ou você acha que a gente canta qualquer coisa? Não, irmãos. Quando estamos cantando, nós estamos expressando a nossa fé. Por isso que nós cantamos de acordo com a palavra de Deus. Então, a música que cantamos é um credo, é uma confissão. Então, se você negar credo, confissão e catecismo, você também tem que negar a expressão cantada da igreja. Infelizmente, irmãos, muitas vezes acontece isso, essa rejeição de forma deliberada, porque sabemos que nós temos uma influência bastante forte do catolicismo romano. Então, tudo que é do catolicismo romano, nós assim rejeitamos, mas devemos entender que a história da igreja, ela não é uma história do catolicismo romano. É uma história da igreja de Cristo. Então, nós não podemos negar algo só porque os católicos assim abraçam. Se for assim, nós devemos, por exemplo, negar a doutrina da Trindade. Né? Porque a doutrina da Trindade foi assim expressado no concílio de 325, que foi chamado por Constantino, que era o imperador de Roma. Porém, nós não negamos a doutrina da Trindade pelo simples fato de que a Igreja Católica expressa a doutrina da Trindade. Por causa disso, irmãos, nós devemos ter cuidado para não rejeitarmos a história da igreja e nem rejeitarmos a tradição da igreja. Porque a igreja, ela não tem 5 anos. A igreja, ela não tem 10 anos. A igreja, ela não tem 15 anos. A igreja não tem 20 anos. A igreja, irmãos, tem mais de 2000 anos de história. Então, provavelmente, se Jesus não voltar, a igreja não vai parar quando você morrer. A igreja, ela vai continuar por causa do cabeça dela, que é Jesus Cristo. Então, a expressão da nossa fé, aquilo que professamos hoje, servirá também para a expressão da fé dos nossos filhos. A fé que você professa hoje é a fé que seus pais o professaram. E a fé que seus pais professaram é a mesma fé que seus avós professaram.
E por aí vai, irmãos. Nós não nascemos hoje. Nós temos mais de 2000 anos de história do cristianismo. Por isso, irmãos, negar a tradição é algo complicado. Porque eu sempre digo, olha, veja, nós não inventamos a roda. Se chegar alguém aqui no púlpito e começar a ensinar algo novo, dizer assim, olha, vou te contar um segredo. Você nunca viu isso na Bíblia, você nunca viu isso na história da igreja, mas eu vou contar para você. Corra. Pode correr. É heresia. Não existe. Deixa eu dizer um negócio a vocês. Aquilo que Hernando Dias Lopes ensina, aquilo que Augusto Lopes ensina, aquilo que eu ensino, aquilo que o pastor ensina, aquilo que, vamos botar, Arioval Ramos ensina, é aquilo que Calvino ensinava, é aquilo que Lutero ensinava, é aquilo que os pais da igreja ensinavam. Eles não ensinam algo novo. Não existe algo, irmãos, novo na fé cristã. Nós estamos apenas dentro, irmãos, de uma rocha que é a palavra de Deus, expressando a fé que foi antiga, é presente e cada dia mais continuará para sempre. Então, quando falamos, irmãos, do credo apostólico, podemos pensar num edifício doutrinal, como que formado por 3 andares básicos. Temos no primeiro andar o mais importante, que as doutrinas cristãs que são essenciais, que está resumido no credo apostólico. Porque o credo apostólico, irmãos, é o resumo do evangelho e ele é dividido no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ou seja, essa é a doutrina essencial, uma doutrina cristã essencial. Mas no segundo andar, temos aqueles ensinos evangélicos, como os descobertos na Reforma Protestante, ou seja, as doutrinas da graça. Então, é aquilo que é expressado, por exemplo, pela Igreja Presbiteriana. E no terceiro andar, temos doutrinas distintivas de várias denominações. Por exemplo, nós batizamos crianças. A Igreja Batista não batiza criança. Por exemplo, a nossa forma de governo é uma forma de governo representativa por meio de presbíteros. Na Igreja Batista, quem toma as decisões da igreja é a própria comunidade, ou apenas só ela. Então, isso são distintivos de várias denominações. Porém, quando falamos, irmãos, do credo apostólico, isso mostra uma fé que é universal. E nós vamos perceber ao longo desse estudo, irmãos, que é impossível ser uma igreja genuína, ser um cristão genuíno negando qualquer artigo desse credo. Por causa disso, irmãos, nós vamos perceber agora, em primeiro lugar, acerca do credo, o seu significado. Quando falamos sobre credo, a palavra significa eu creio. E de forma geral, era usado na igreja cristã como um símbolo militar que distinguia a igreja e seus membros de todas as várias seitas. Então, o credo, irmãos, as confissões, os catecismos é conhecido como um símbolo. Por quê? Porque naquela época, o contexto militar tinha algo interessante. Porque quando um soldado ia para a guerra, e teria que passar alguma senha para o seu comandante, eles quebravam um vaso de cerâmica e o seu comandante ficava com um vaso e o soldado ficava com a parte do vaso quebrado que se encaixasse naquele vaso. Então, como é que sabia que a mensagem não seria alterada? É porque quando o soldado chegasse lá, ele chegaria com a senha, que era o pedaço do vaso quebrado que encaixaria corretamente naquele vaso. Então, por causa disso, quando falamos de credo, nós falamos de um símbolo que nos distingue daquelas que não são igrejas verdadeiras. Então, por exemplo, na igreja antiga, o candidato ao batismo precisava memorizar e responder perguntas baseadas no credo. Então, isso era uma forma prática de verificar se essa pessoa cria na fé apostólica ou uma heresia. É mais ou menos assim. Você crê em Deus Pai? E a pessoa diz assim, creio. Você crê no Deus Filho? Creio.
Você crê no Espírito Santo, no Deus Espírito Santo? Creio. Por quê? Porque se você deixar de crer em qualquer dessas coisas, você pode ser considerado um cristão genuíno. É possível ser crente e crer que Jesus não é Deus? É possível ser crente e não crer que o Espírito Santo é Deus? Não. Por causa disso, o credo era o resumo do evangelho, o resumo da fé cristã. Então, por exemplo, a confissão mais antiga que temos como credo é Jesus é Senhor, baseado em Romanos 10, verso 9. Vamos abrir Romanos 10, verso 9, vai falar sobre isso. Veja, está na tela. Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, o primeiro credo cristão, podemos dizer, que era o credo onde os cristãos deveriam confessar que Jesus é o Senhor. Então, isso era uma identidade cristã, uma confissão que funcionava como identidade cristã e teste de fidelidade e separação do mundo pagão. Por que, irmãos, esse credo tão pequeno, tão resumido, mas ao mesmo tempo tão forte? Porque no Império Romano havia uma lealdade político-religiosa. O imperador era chamado de Senhor, e a expressão comum era César é Senhor. Então, os cristãos eram chamados diante do tribunal romano, dizendo assim: quem é o Senhor de vocês? Quem é o teu Senhor? E ele dizia: não César, Jesus é Senhor. Então, eles estavam afirmando que Cristo é o verdadeiro rei. Nenhum governante humano ocupa esse lugar. Recusar dizer que César é Senhor podia levar à perseguição, prisão e morte. E aqui, irmãos, nós percebemos que o credo nunca seria algo mecânico. Ou seja, imagina você diante do imperador romano, você ia repetir algo de forma mecânica. Sua vida estava em jogo. A sua família estava em jogo. Os seus bens estavam em jogo. Você ia dizer assim, Jesus é Senhor, de forma mecânica? Eu creio que não. Porque eu creio que ninguém vai confessar uma mentira diante da morte. E aí é uma das evidências, irmãos, que o cristianismo é algo verdadeiro. Porque, irmãos, que loucura. Porque assim, imagina, um louco pode dizer que Jesus é Senhor. Mas dezenas de loucos dizer que Jesus é Senhor e ser passado a fio da espada ao ponto de perder a sua própria vida. E aí tem uma história interessante, esses dias eu estava lendo de Perpétua e Felicidade, que Perpétua, ela tinha uma criança e ela é alcançada pelo Senhor. E ela é presa por causa disso, era uma mulher rica, e aí o seu pai ia todo dia na prisão querendo aconselhar ela para abandonar a fé. Dizia: minha filha, olha, você tem um filho pequeno, ainda que mama, negue esse Senhor. E aí ela olha para o pai e diz assim: pai, o senhor está vendo essa caneca de água? Estou, minha filha. Ela pode deixar de ser uma caneca de água? Eu disse: não, minha filha, nem eu posso deixar de ser cristã. Então, irmãos, é um testemunho vívido de uma fé expressada não de forma mecânica, mas algo vital. É por isso, irmãos, aquilo que pregamos, aquilo que cantamos é algo vital. A gente canta, irmãos, com o coração. É uma expressão que vem do nosso coração e funde nos nossos lábios. Servir ao Senhor, irmãos, não é algo mecânico. É algo, irmãos, de um coração que é jorrado pela palavra de Deus, que o Espírito Santo nos transforma e podemos dizer: Jesus é o Senhor. Não tem algo, irmãos, mais pulsante do que o Evangelho jorrando em nosso coração.
É isso, irmãos, que faz com que nós prosseguimos, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das lutas, nós podemos confessar e expressar a nossa fé, dizer assim, olha, outrora não. Outrora era o escravo da carne, outrora era o escravo do mundo, outrora era o escravo de Satanás, mas agora não, agora eu tenho um Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Outrora nós vivíamos como queríamos. Outrora nós fazíamos o que queríamos. Outrora nós obedecemos o nosso próprio coração. Mas agora não, irmãos. Agora temos um Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Então isso, irmãos, requer para nós uma responsabilidade muito grande. É por isso que Jesus vai dizer, por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Então, irmãos, não é apenas algo mecânico, mas algo que provém de uma vida impactada pelo poder do Evangelho. Com isso, irmãos, nós vamos perceber que o credo apostólico ele começou a ser produzido no século II e foi desenvolvido ao longo do tempo durante a história da igreja. O nome aqui apostólico não significa que ele foi escrito pelos apóstolos, mas que reflete fielmente o ensino deles. Ele não cria doutrinas novas, ele resume, organiza e confessa aquilo que a Bíblia ensina. Veja só, irmãos. Quando falamos sobre credos, sobre catecismos, sobre confissões, nós não estamos dizendo que esses ensinos em si são autoritativos. Por quê? Porque é algo que pode ser questionado. A Bíblia não pode ser questionada. Então, você pode pegar, por exemplo, o credo e dizer assim, olha, crê em Deus Pai. Deixa eu olhar aqui na palavra de Deus. A Bíblia ensina isso? Se ensinar, eu creio. Se não ensinar, eu não creio. Então você pode, biblicamente, pegar toda a tradição da igreja e examinar ela por meio do quê? Da palavra de Deus. Então, quando falamos sobre isso, nós não estamos dizendo que credos, confissões e catecismos estão acima da palavra de Deus ou têm a mesma autoridade da palavra de Deus. Eles são derivados da palavra de Deus. Por causa disso, irmãos, cada parte do credo apostólico, ele corresponde a ensinos claros da Bíblia. A primeira parte, como exemplo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, o credo ele segue este princípio. A Escritura é a autoridade, o credo é o resumo, como disse Martinho Lutero. Ele é o leite para as crianças, uma forma de ensinar o essencial da Bíblia de maneira memorizável. Então, veja só como é algo interessante, por exemplo, quando falamos acerca do credo. Porque, irmãos, aqui está o resumo de maneira fácil e compreensível daquilo que está revelado em toda a palavra de Deus. Então, é a ideia, irmãos, daquilo que é sistematizado nos 66 livros da Bíblia. Então, você pode ensinar, por exemplo, seus filhos, dizer assim, olha, quem é o Criador dos céus e da terra? Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. Quem é seu filho? Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido. E aí você vai ensinar de forma resumida a palavra de Deus ao ponto que ele vai expressar uma fé viva. Por causa disso, irmãos, nós vamos perceber que para os reformadores o credo era tão vital que se tornou peça fundamental na educação. Lutero incluiu o credo no seu catecismo menor como um dos pilares que todo cristão deveria saber de cor. Calvino estruturou sua obra-prima, as Institutas da Religião Cristã, segundo a ordem do credo apostólico. E aí ele vai dizer,
Este credo é uma breve e fiel exposição da Escritura, colhida de suas fontes mais puras. Então aí você pode estar agora com a confusão na cabeça. Rapaz, eu pensava que esse negócio de credo era por ter deixado na igreja católica. E agora o irmão Douglas está dizendo que eu devo memorizar e decorar e ainda ensinar aos meus filhos. Eu sei, irmãos. Eu sei que dá um tic-tac na cabeça. Eu me lembro que era de uma igreja nessa linha fundamentalista, no aspecto de a gente aqui não crê em credo, não crê em confissão. E eu lembro que eu botei no meu Facebook o credo apostólico. E aí uma irmã, que era dessa igreja, disse, misericórdia, Douglas, tá virando católico romano. Eu disse, tô não, irmã. E aí expliquei para ela, disse, olha, veja, leia o credo. Veja se tem alguma coisa que não é bíblica. Ela disse, não, mas é porque os católicos recitam. Sim, qual o problema? Qual o problema disso? Irmãos, entenda uma coisa. Toda a verdade, escute bem, toda a verdade é uma verdade de Deus, mesmo que esteja na boca dos ímpios. A verdade não deixa de ser verdade, independente de quem está falando. Isso é muito importante. Porque eu estava refletindo esses dias, misericórdia, nós vivemos hoje num mundo de polêmica. Às vezes eu fico pensando, eu não posso falar disso, eu não posso falar daquilo, porque tudo é polêmica, tudo gera confusão. Eu tenho misericórdia, o que é que eu vou falar? Porque se eu falar uma coisa, um fica com raiva. Se eu falar outra, outro fica com raiva. O que eu vou falar? Eu vou ficar mudo, aí depois vão ficar com raiva porque eu não falo, porque eu estou em silêncio. Então, infelizmente, nós vivemos num período que tudo é polêmico, a gente não pode falar mais nada. Então, nós vamos perceber que, diante disso, irmãos, nós também aprendemos, diante dessas circunstâncias, a aprender a conviver diante das diferenças. Para que assim nós possamos refletir a verdade. Então, eu não gosto de fulano. Então, se fulano fala qualquer coisa, mesmo seja verdade, eu nego. Né? Aí, às vezes, fulano que eu gosto fala um monte de mentira. Mas ele é fulano. Então, se é fulano que falou, então ele é verdade. Né? Às vezes acontece muito isso. Eu lembro que eu tinha um grupo lá da Presbiteriana de Jovens. Aí, às vezes, a gente tinha um debate. Aí, dentro do debate, aí eu falava uma coisa lá, aí ninguém dava valor. Aí vinha um seminarista falar a mesma coisa que eu falei, só que com palavras diferentes. Aí o pessoal dizia, tá vendo? Eita, agora sim. Eu disse, mas eu falei a mesma coisa. Então, veja, irmãos, nós na igreja presbiteriana, nós não temos o papado. O Papa que fala, a igreja católica abaixa a cabeça. Então, muitas vezes, dentro da igreja presbiteriana, nós estamos feito a igreja católica. Quem foi que falou? Fernandes. Então, tá certo. Foi Arival. Tá certo. Foi Augusto. Tá certo. Irmãos, nós, irmãos, na igreja presbiteriana, por mais que aqui eu não estou desconsiderando, nem me comparando com Hernandes, com Arival, com Augusto Nicodemo, não. Mas o que eu estou dizendo é o que a gente fica, irmãos, é com a palavra de Deus. Você acha que eu não posso falar besteira? Eu sou infalível? Você acha que Augusto Nicodemo não fala besteira também não? Você acha que Hernando Dias Lopes não fala besteira também não? Fala, irmãos. Nosso crivo é sempre a palavra de Deus. Então nós devemos ter cuidado para que às vezes a gente nega o credos e as confissões, mas ao mesmo tempo nós temos um papado. Foi fulano que falou. Então é palavra de Deus. Foi o irmão Lucas que falou, então não é palavra de Deus. Não, irmãos. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa. Então, independente quem falou, é verdade, então a gente para escutar. Um exemplo bem claro disso. Quem aqui, irmãos, eu acho que a maioria, pelo menos no meu caso, não nasci no lar evangélico. Mas o que seu pai e sua mãe falou, mesmo não sendo crente, você deixar de escutar?
Não, irmãos. Verdade é verdade. Mesmo que seja um pai, uma mãe que não seja cristão. Por causa disso, irmãos, nós vamos perceber a importância do credo para nossas vidas. Dentro de tudo isso, irmãos, temos algumas aplicações sobre o credo. E primeiro, para que todos os jovens, bem como os de idade mais avançada, possam recordar os pontos principais da doutrina cristã. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Porque eu sempre falo o seguinte, olha, eu sou presbiteriano por convicção, por ler, por estudar. Porém, irmãos, quando falamos acerca do credo, é diferente das confissões do catecismo do presbiterianismo. Por quê? Porque alguém pode ser cristão e não ser presbiteriano. Ou só é crente presbiteriano? Não. Porém, quando falamos do credo, irmãos, das doutrinas essenciais, é impossível ser cristão e não crer nisso. É impossível ser cristão e não crer no resumo da fé cristã. Por isso, nós podemos fazer um credo, resumos da doutrina cristã. Segundo, para que todos possam ser distinguidos dos incrédulos e hereges que corrompem os ensinos das Escrituras. Irmãos, testemunhas de Jeová, Mormons, deixa eu ver mais. Várias seitas que têm surgindo ultimamente, que negam a encarnação de Cristo, que negam a divindade de Cristo. Não, por exemplo, aquele cantor, Voz da Verdade, se eu não me engano, ele não crê, ele crê no modalismo. Sabe o que é isso? Ele não crê na doutrina da Trindade. Daquela famosa música, não há ferrolho, nem importa, mas não vou cantar não, você já viu que minha voz é feia. Ele não crê na doutrina da Trindade. Ele é modalismo. Ele crê o seguinte, que no Antigo Testamento era Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo de uma forma. Ou seja, era a mesma pessoa, não são três pessoas, é a mesma pessoa se revelando distintamente ao longo do tempo. Então, para esse cantor e para essa doutrina, Jesus é Pai, Jesus é o Espírito Santo e Jesus é Filho ao mesmo tempo. É apenas, veja, ou seja, ele não crê nas distinções como nós cremos. Nós cremos que Jesus é uma pessoa, o Pai é outra, o Espírito Santo é outra. Para ele não. Não existe essa distinção. Então, ele pode ser considerado um irmão em Cristo? Não. Se ele não crê na doutrina da Trindade, ele não pode ser considerado um irmão em Cristo. E o ponto aqui é exatamente o que eu toquei, né? Do irmão doido, quer dizer que a gente não vai cantar as músicas dele? Não. Desde que essa música, que ele canta, não for uma música herética, você pode cantar. Um exemplo disso é Kleber Lucas. Kleber Lucas agora está no Xangô. Kleber Lucas agora não sabe nem o que quer mais da vida, mas você não vai cantar Deus cuida de mim, a sombra da... Eu cantava muito, chorava muito, irmão mal. Quando Deus me salvou, eu entrava no banheiro e cantava Deus cuida. Aí era tão engraçado que eu ficava, eita, aí quando eu achava bonito, quando chegava na igreja, o grupo de louvor estava cantando, eu disse, eita, foi confirmação. Então, irmãos, você vai deixar de cantar uma música porque ela é feita por alguém que infelizmente se perdeu da fé? Vai ser complicado, porque infelizmente, irmãos, o que tem de artista gospel que se desviaram, né, do caminho do Senhor, né, uns grupos, por exemplo, mais bonitos hoje que temos de música cristã são os grupos adventistas, né? Daniel Lude, que aquele 3 por 1 parece. São várias músicas bonitas. Então, independente. E terceiro, afirmarmos que não seguimos fábulas engenhosas, mas uma história real que começou na criação, teve seu ápice na cruz e terá seu desfecho no retorno de Cristo. Então, o credo apostólico, ele começa na criação, ele vai ter seu ápice na cruz de Cristo e depois no seu desfecho referente ao retorno de Cristo. Porque um dia ele virá para julgar o quê? Os vivos e os mortos. Então, para concluir, irmãos, podemos ter diferenças doutrinárias com outros irmãos acerca da forma como a igreja deve ser governada, sobre o modo de batismo,
sobre a questão de alguns costumes locais, porém negar qualquer um dos artigos desse credo, que é universal, não deve ser considerada como uma igreja cristã. Então, irmãos, infelizmente, como eu queria que essas 87 mil denominações fossem de fato igrejas genuínas. Irmãos, como eu queria que todas as denominações aqui de Bom Conselho fossem igrejas genuínas. Veja que bênção. O evangelho sendo espalhado por tantas igrejas, por tantas denominações. Mas, infelizmente, irmãos, nós percebemos que a maioria dessas denominações, sabe como surgem? O pastor começa a dar oportunidade. E aí, ele começa a levar a tapinha nas costas. Ô, irmão, é uma bênção. Não estou dizendo que nem é para dizer isso não é isso. Mas aí começa o ego se inflamar. Ah, eu sou muito bom. Ah, eu sou isso aqui. Aí depois o pastor diz assim, irmão, vou dar o meu exemplo. Irmão Douglas, eu não quero que o irmão, um exemplo, pregue mais não. Aí, como é a história, pastor? O senhor quer interromper o meu chamado? Sabe de uma coisa? Fique com sua igreja, que eu vou abrir a minha. É exatamente assim, irmãos. Infelizmente, irmãos, muitos também, o propósito principal disso é fazer comércio da fé. E aí vai surgindo milhares e milhares. Então, cuidado de igrejas que têm dono. Tome bastante cuidado. Isso é uma primeira evidência que você não está numa igreja séria. Igreja que tem dono, que tem foto do homem, que cuidado. Porque eu sei, irmãos, eu já participei de uma denominação assim. Infelizmente, essa pessoa que se dizia pastor adulterou, e os irmãos da igreja chegou e disse assim, pastor, como é que pode? O senhor está pregando, vivendo em adultério. Ele disse, a igreja é minha. Se você quiser ficar, fique. Mas se não quiser, vá-se embora. Sabe o que aconteceu, irmão? Um monte de gente ficou. Foi pior ainda. Então, graças a Deus, irmãos, entenda. Você está numa igreja bíblica. Você está numa igreja que pode questionar. Você está numa igreja que sabe quanto é que entra, quanto é que sai. Você está numa igreja que toda decisão não é tomada por um só homem. Você tem voz aqui na igreja. Então, às vezes eu fico pensando, misericórdia, graças a Deus, apesar das falhas, a igreja presbiteriana não é uma igreja perfeita, porque não existe igreja que é perfeita aqui na terra. Mas graças a Deus, irmãos, pela igreja presbiteriana de Bom Conselho, pelo pastor, pelo conselho, pelos diáconos, pela vida dos irmãos. Que bênção servir no lugar onde nós sabemos que é um lugar saudável, que podemos caminhar e que podemos trazer os nossos filhos para a igreja. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a preservar, para que nós não venhamos cair a modismos, a invenções humanas, mas que possamos preservar a verdadeira tradição que foi da palavra do Senhor. Então, que Deus aplique, irmãos, esse estudo no coração dos irmãos.